Nós estamos meditando aí numa série de mensagens lá no Evangelho de João. Você que já está mais antenado, já vai abrindo sua Bíblia lá no Evangelho de João, porque eu quero caminhar aqui, que nosso tempo, o relógio está trabalhando contra nós. Capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10. Meu povo, na semana passada, nós falamos sobre uma das declarações de Jesus. Para quem não sabe, nós estamos falando no Evangelho de João, é o Evangelho aonde ele não busca como os outros evangelistas, assim como Mateus, como Lucas, como Mateus, Lucas e João, Marcos, Mateus. Ué, minha gente, me ajuda, né? Mateus, Lucas, Marcos ali é conhecido como os evangelhos sinóticos. O que significa isso? Eles basicamente narram a mesma história de uma perspectiva diferente. E tem o quarto evangelista que chamou João, que quando você vai ler João, você fala, ué, João estava meio perdido, que ele narra as histórias, uma coisa que era para falar no final, ele fala no começo, e ele não está preocupado em narrar a história de uma forma cronológica, sistematizada, assim como os outros evangelistas, como Mateus, como Marcos, como Lucas. Só que o Evangelho de João, ele tem uma particularidade que ele é muito maravilhoso, porque ele fala de Jesus de uma forma singular. Ele fala de Jesus de uma forma única. Ele fala de Jesus, desde o seu primeiro capítulo ali, ele vem trazendo a imagem de Jesus como sendo Deus realmente. Como sendo o Deus. Por exemplo, em alguns dos outros evangelhos, você vai perceber que ele quer mostrar Jesus de uma forma diferente. Por exemplo, Mateus, ele tenta mostrar Jesus como rei dos judeus. Então, e aqui, no Evangelho de João, desde o primeiro capítulo, ele traz essa chamada divindade de Cristo muito à tona. Por isso que é conhecido também como o Evangelho da Alta Cristologia. É um Evangelho da Alta Cristologia. Então eu já disse isso aqui e vou repetir, você que talvez não leu nem um livro inteiro da Bíblia, eu convido você a ler o Evangelho de João. O Evangelho de João, que você vai ver quão rico é esse Evangelho, com algumas palavras, às vezes um pouco difícil ali. Por exemplo, no capítulo 1, fala que Jesus, ele é o Logos, ele é o Verbo, né, que habitou entre nós. Então o Evangelho de João, ele parece ser uma linguagem um pouco difícil, mas quando você vai lendo, você vai entendendo que ele está trazendo coisas do Antigo Testamento, coisa ali do Antigo Testamento, à luz aqui no seu próprio Evangelho, no Evangelho de João. Então, o que ele faz aqui? Dentro desses dias aqui, nós estamos trabalhando sobre 7 declarações que o Jesus faz, que João registra. São 7 declarações de Jesus que ele diz, eu sou. E esse eu sou, quando Jesus fala eu sou, ele tá se remetendo àquele Deus poderoso do Antigo Testamento. Aquele Deus, o eu sou, o grande, o El Shaddai. Entende? Então, quando Jesus ele diz eu sou, ele está falando eu sou o próprio Deus. Isso é tão forte que alguns de vocês já assistiram alguns filmes que ilustra ali, romantiza até um pouco ali a morte de Cristo. Quando os soldados romanos vão prender Cristo, eles ficam meio perdidos ali, que eles não conseguem identificar. E aí Cristo diz, eu sou. Quando Cristo diz, eu sou, o que acontece com os soldados? Todos eles caem para trás. Todos eles caem para trás ali, são praticamente jogados e caem ao chão. Isso é muito forte, porque muitos acham que Jesus ele foi morto. Ah, Jesus ele foi morto, mas na verdade nós sabemos que Jesus ele se entregou. Então hoje, nós vamos falar sobre a declaração de Jesus aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, que é onde ele diz, capítulo 10, versículo 11, pode projetar aí por gentileza, onde ele diz uma declaração muito forte que a maioria de nós conhecemos, que ele diz, eu sou o bom pastor. Aleluia. Então, gente, olha que lindo. Essa aqui é uma das declarações de Jesus, e uma das mais lindas, na minha visão, que ele diz que ele é o nosso bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Até aqui por enquanto. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas.
que é interessante aqui, Jesus falando isso, e alguns até pensam que isso aqui é uma parábola, mas isso não é uma parábola. A gente pode falar que é uma figura de linguagem, uma metáfora, porque aqui ele está trazendo, alguns falam como uma ilustração, mas eu gosto de trazer isso aqui como fosse realmente uma metáfora que Jesus está trazendo aqui para aquele povo naquela época. Por quê? Não é a primeira vez que Deus aparece como pastor para esse povo de Israel. Desde o Antigo Testamento, nós vemos lá Salmo 23, por exemplo, nós vemos Ezequiel 34, vários textos ali no Antigo Testamento, onde se refere Deus como sendo o pastor. E desde lá do Antigo Testamento, por exemplo, na profecia do profeta Ezequiel, Deus falava que o seu povo estava sem pastores. Os pastores naquela época ali tinham abandonado as ovelhas. O pastor naquela época ali não estavam buscando as ovelhas perdidas. Eles deixavam essas ovelhas no deserto. E eles, em vez de cuidar, eles estavam preocupados mais com eles mesmos, os pastores naquele momento. E é onde, lá em Ezequiel, se puder colocar aí por gentileza, Ezequiel 34, versículo 11, vem uma profecia, dizendo assim: porque assim diz o Senhor, Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei você, meus irmãos, mas isso aqui é muito lindo, muito forte, porque na maioria de nós aqui no contexto da nossa conversão, a nossa conversão muitas vezes aconteceu num quarto escuro. Nossa conversão muitas vezes aconteceu no momento onde não tinha ninguém ao nosso lado, mas o bom pastor estava lá para nos buscar. Aquele bom pastor estava lá para nos resgatar. E Jesus estava falando ali para o seu povo que estava disperso, estava ferido, estava à beira do caminho, que eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Aleluia. Eu mesmo vou procurar. Então essa aqui é uma profecia apontando para o futuro. Isso aqui é muitos anos antes de Jesus vir para a terra. Uma profecia muitos anos antes de Jesus vir como homem, como Deus, manifestar a sua divindade, a sua graça aqui sobre a terra. Então Deus, ele promete para o povo que ele mesmo viria buscar para pastorear, para curar, para restaurar o seu povo. Aleluia. Então, depois de muito tempo, de muitos séculos depois, Jesus, volta lá agora em João 10, 11, ele está aqui declarando que esse bom pastor, aquele pastor, chegou, estava diante deles. Aleluia. 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 Então Jesus, quando ele se declara que eu sou o bom pastor, ele não está apenas fazendo uma ilustração, apenas fazendo uma metáfora, mas ele está apontando para o cumprimento daquela promessa, que aquele povo a qual está escutando aquilo que Jesus está falando, deveria já saber. Na hora que ele falasse, eu sou o bom pastor, o povo já deveria imaginar, é ele que veio nos buscar, é ele que veio nos restaurar, a nossa cura, a nossa restauração chegou. Aleluia. E isso, gente, é uma verdade que eu e você precisamos ter dentro do nosso coração, que por melhor que seja o pastor terreno que vocês têm, ele pode falhar, mas o bom pastor jamais. O bom pastor é aquele que dá a vida. O pastor, por mais bonito que ele seja, por mais bom que ele seja, né? Ele pode ajudar, ele pode direcionar vocês, mas ele não deu a vida por vocês. Quem deu a vida por vocês foi o nosso pastor, nosso supremo pastor, que é Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, vocês gostam, né? E na semana passada nós falamos sobre a porta do curral das ovelhas. E eu fiquei até assustado, Eliseu. Por quê, seu José? O povo aqui não conhecia o hotel dos boi. Né? A gente que viaja para o interior tem uns hotel dos boi. O povo aqui, muita gente fala, não conhecia, nem a Adriana não conhecia. Falei, mas a Adriana só conhece peixe, né? Nunca saiu de Cuiabá. Eu levei a primeira vez ela para conhecer Chapada, depois que nós casamos. Falei, ô, mulher, tem que andar com ela um pouco no interior, né? A lei de conhecer, que a lei de lá da roça, né? E lá naquele tempo, nós tínhamos lá os currais das ovelhas, e esse bom pastor, todo mundo conhecia, era acostumado o povo encontrar pastores ali com várias ovelhas. E tinha os currais maior, como eu disse para vocês, e os currais menor, conhecido também como os currais de verão e os currais de inverno. E esse pastor, ele mesmo,
ele mesmo ali nesses currais ali menores, ele colocava as ovelhas para dentro e ele ficava como a porta ali, dando a vida pelas suas ovelhas. Então ele dava a vida pelas suas ovelhas, diferente do mercenário. Vamos ler aqui o versículo 12. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Aleluia. Glória a Deus. Então, gente, diferente do pastor que é mercenário, que não se importa com a ovelha, se acontece alguma coisa, diferente disso, aquele pastor lhe dava vida pelas ovelhas. Nós conhecemos a história do pastor chamado Davi, lá que ele dava vida, que ele lutou contra urso, lutou contra leão, para defender as ovelhas de seu pai. Ele é aquele que lutava, aquele que buscava. E aqui, o que Jesus está fazendo? A gente precisa entender o contexto desse texto. Existe na interpretação bíblica, né, no estudo da hermenêutica, quando a gente vai fazer uma teologia um estudo mais aprofundado, a gente precisa analisar o contexto que o texto está inserido, para a gente entender o que essa lição está querendo nos dizer, né? Tinha um professor meu que ele falava muito isso, né? Um texto fora do contexto, né, é pretexto para a gente criar uma heresia, criar uma coisa que não convém. Então a gente não pode apenas pegar um versículo isolado e trazer ele, às vezes, distorcendo, mas a gente precisa entender qual que é o contexto aqui. Aqui, Jesus, ele está confrontando também os líderes daquela época. Nós vemos aqui, na palavra do Senhor, Jesus que ele entrou no templo lá, chutando a mesa dos mercadores lá, chicoteando todo aquele povo que estava interessado apenas naquela estrutura religiosa para se beneficiar. E aqui também, logo nesse capítulo 10 de João, nós precisamos entender que antecede aqui a cura daquele cego de nascença, né, que ele foi curado em um dia específico, né? Ele foi curado num dia de sábado, não é isso? Ele foi curado num dia que não podia, e os religiosos, em vez de celebrar aquela cura ali, os líderes, os pastores da época, queriam questionar, mas ele foi curado no sábado, não era assim que tinha acontecido, não podia, tudo mais. É nesse contexto aqui que Jesus está falando, que ele é o bom pastor, que ele se importa mais com a vida do que com o sistema religioso. Ele se importa mais com a vida do que com essas edumentárias, com coisas que o homem criou para poder se beneficiar. E isso, gente, é uma verdade nos nossos dias. Quantos escândalos nós temos visto aí de pastores apenas preocupados em recursos, preocupado em si mesmo. E mercenários, infelizmente, gente, hoje quando você fala de pastor, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é ladrão. Isso é um consenso comum na nossa sociedade, no Brasil, qualquer lugar que a gente vai. Muitos de vocês aqui, já conversei com alguns que tinham preconceito por conta de líderes, pastores, porque já teve alguma frustração, já teve alguma coisa que aconteceu. Mas isso não representa o nosso supremo pastor, que é Cristo. E por mais que às vezes isso possa nos frustrar, alguns homens podem nos frustrar, nós temos o supremo pastor que nos alimenta e nos sustenta. Nós temos o supremo pastor que nos sustenta e nos alimenta. É aquele que entregou a vida por nós. É aquele que entregou a vida por nós. E ainda ele entrega essa vida de uma forma voluntária. Essa prova de amor de Cristo é tão grande, porque diferente daquele pastor lá que estava às vezes arriscando a sua vida ali para cuidar da ovelha na porta, Jesus não, Jesus ele vai e se entrega de verdade. Ele se entrega de verdade. Vamos continuar lendo, vamos ler o versículo 18, depois a gente volta. Coloca o versículo 18 aí, por gentileza. Para a gente falar sobre a entrega de Cristo. João 10, 18. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la
e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Aleluia. Gente, é muito poderoso quando nós olhamos para isso, ver que Cristo, ele não foi obrigado. Cristo, ele se entregou. Por isso ele declara na cruz, está consumado. Ele se entregou voluntariamente, de uma forma sacrificial, como diz o profeta, como um cordeiro mudo ao matadouro. Por amor a mim, por amor a você. E ele não estava visando, gente, um benefício próprio, porque que benefício que tinha ele nos salvar? Benefício para ele nenhum. Ele é autossuficiente. Ele é todo poderoso, ele não precisaríamos de nós. O que eu e você merecíamos era estarmos no inferno, queimando lá eternidade, eternidade, mas ele entrega a vida dele para nos resgatar, como esse bom pastor. Volta no versículo 14. E ele declara: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a vida pelas minhas ovelhas. É muito forte, igreja, porque naqueles currais, né, nos apriscos de ovelhas, nos apriscos maiores daquela época, chamado também aprisco de inverno das grandes cidades, as ovelhas entravam lá para dentro e não tinha só as ovelhas de um pastor, tinha várias ovelhas lá dentro. Tinha várias ovelhas lá dentro, nesses apriscos maiores ficava um guarda lá, cuidando dessas ovelhas. E quando o pastor ia lá buscar essas ovelhas, as ovelhas reconheciam o pastor, e o pastor chamava as ovelhas pelo nome. Glória a Deus. Aleluia. Então o pastor chegava na porta ali, ele conhecia ali as suas ovelhas, e chamava um por um, as ovelhas reconheciam a voz do pastor e a seguiam. E a seguiam. Olha que maravilha. Aleluia. E nós, igreja, será que nós estamos discernindo? Será que nós temos escutado a voz do nosso supremo pastor? Do nosso Senhor? Será que nós temos sido guiados por Ele? Será que nós estamos sendo guiados por esse pastor? Porque aqui nós vemos que quem está nesse aprisco de Cristo, né? Quem está no aprisco do bom pastor, está sendo cuidado por Ele. Que muitas pessoas querem desfrutar do cuidado do bom pastor, mas não querem entrar no aprisco. Nós precisamos estar no aprisco de Cristo, nós precisamos nos render ao chamado desse bom pastor. Aleluia. Muitas vezes a gente confunde, né? A gente acha que o pastor terreno ele vai resolver a nossa vida, né? O pastor humano aqui, os pastores humanos nessa terra, eles são apenas um instrumento, ele não é um abrigo, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes a gente acaba confundindo. A gente acaba confundindo. Porque quem se submete ao verdadeiro pastoreio de Cristo, quem se submete ao verdadeiro pastoreio de Cristo, ele não vai ficar dependendo exclusivamente de um direcionamento humano, não. Humano, não. Nós temos que ser atentos à voz do nosso bom pastor. Nós temos que estar atentos à voz do nosso bom pastor. Quantas pessoas, gente, quantos lugares nós vemos aí de manipulação, de enganação, que as pessoas trocam a presença de Cristo pelo cuidado de uma pessoa, de um líder, de um pastor terreno. E muitas vezes a pessoa que tem esse comportamento, ele não está buscando um pastor, está buscando atenção, está buscando ali atenção, buscando isso. Porque quando nós realmente nos submetemos à voz do nosso bom pastor, e a melhor maneira de nós nos aproximarmos da voz do nosso bom pastor é quando nós estamos buscando a palavra dele. Quando nós estamos lendo a palavra, lendo as escrituras, nós vamos cada dia mais conhecendo a voz do nosso bom pastor. E o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas. Muitas vezes a gente pensa, né? Eu gosto de um texto que diz a palavra do Senhor que ele esquadrinha os corações.
Ele conhece as nossas lutas. Ele conhece as nossas dores, as nossas limitações. Ele conhece o nosso potencial. E esse conhecer aqui, ele é um conhecimento relacional, onde Cristo ele quer relacionar com nós todo dia, porque isso envolve o quê? Intimidade, comunhão. Por isso que a oração que Jesus nos ensinou é pedir: Pai nosso, dai-me o pão de cada dia, não é verdade? O pão de cada dia nos dai hoje. Então, um relacionamento de comunhão todo, diariamente, é um cuidado diário, tanto quando nós nos alimentamos do nosso Senhor, quanto Ele supre as nossas necessidades, Ele atende às nossas dificuldades, Ele inclina os seus ouvidos ao nosso clamor. Então, o nosso Senhor, Ele conhece, Ele esquadrinha os nossos corações, Ele conhece o nosso íntimo. Ele conhece cada um. E o episódio, né, do próprio Davi, né, quando o profeta vai lá na casa, a palavra do profeta é ali, dizendo que o homem vê o exterior, mas Deus vê o homem por dentro. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom, igreja, saber que o nosso pastor, o nosso Senhor, Ele nos conhece. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele vela por nós. Ele conhece cada parte do nosso ser. E Ele dá a vida por nós. Versículo 16. Ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui, nós vemos que ele está falando para os judeus, mas ele está falando que todos aqueles que crescem, os judeus, os gentios, ia se tornar um só rebanho. Ia se tornar um só rebanho. Versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Aleluia. Vamos ler aqui novamente o versículo 18, que a gente já leu anteriormente. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, é muito lindo que o bom pastor, eu já falei que ele busca, né? É aquele que dá a vida pelas ovelhas, ele busca ela, mas ele também protege essas ovelhas, ele busca, ele protege, ele dá a vida. E tem um texto aqui, que é muito conhecido também no Evangelho de Lucas, capítulo 15, que fala sobre a ovelha perdida. O bom pastor, o nosso Senhor, é aquele que deixa as 99 para buscar aquela que se perdeu. Ele deixa as 99 no aprisco para buscar aquela que se perdeu. Vamos ler aqui. Lucas 15, versículo 3. Versículo 3. Aqui Jesus, ele conta uma parábola para os seus discípulos. Então Jesus lhe contou esta parábola. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegre-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aleluia, glória a Deus. O nosso Senhor é aquele que deixa as 99 e vai em busca daquela que se perdeu. Quantos irmãos nosso que talvez precisa desse encontro? Quantos aqueles que precisam ter um encontro com Cristo, precisa que Cristo o encontre, que está perdido, se afastou do rebanho. Então Cristo é aquele que busca, Ele não terceiriza essa proteção, Ele não terceiriza essa busca, Ele mesmo vai atrás daquela que se perdeu. Aleluia, glória a Deus. Pensa comigo,
Você já esteve nessa condição de ovelha perdida? Ou você conhece alguém que está perdido? Ore por essa pessoa, porque o bom pastor irá encontrá-la e resgatá-la, em nome de Jesus. Aqui, igreja, nós não estamos falando que essa ovelha tem que estar na Pedras Vivas, que essa ovelha tem que estar na Batista, que essa ovelha tem que estar no aprisco de Cristo. Não é uma placa que define a salvação, que define... Não, é o bom pastor que tem que buscar, que tem que resgatar. Então nós precisamos interceder, nós precisamos entender que esse bom pastor é aquele que busca, é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E quando nós estamos aos cuidados do bom pastor, nós temos o prazer de descansar na sua promessa. Nós temos o prazer de desfrutar de pastos verdejantes, aleluia. Nós temos o prazer de desfrutar do seu cuidado. Nós temos o prazer de descansar na sua voz, mesmo quando não estamos entendendo o caminho. Porque quando nós somos ovelha desse bom pastor, quem guia o caminho é Ele. Quem direciona a nossa vida é Ele. E o que eu e você precisamos fazer como boas ovelhas desse bom pastor é discernirmos a sua voz. Porque, igreja, muitas vezes o que nos atrapalha de ser guiado pelo bom pastor é porque nós não estamos discernindo a voz do nosso bom pastor. Nós deixamos que a voz da dificuldade seja maior do que a voz do nosso bom pastor. Nós deixamos que a voz da circunstância seja maior do que a voz do nosso bom pastor. E nós muitas vezes estamos entrando pelo caminho do engano. Então o que eu e você precisamos, igreja, é pedir e orar, falar: Senhor, o meu bom pastor me guia, direciona os meus passos, direciona a minha casa, a minha família, no meu trabalho. Eu quero ser guiado, eu quero desfrutar de pastos verdejantes. Porque nós vemos que o bom pastor é aquele que vai nos dar uma vida com abundância. O contexto aqui é o mesmo da porta. Aquele que Jesus é a porta que nos conduz a pastos verdejantes. E quando nós estamos nesse pasto verdejante, esse pasto, ele não acaba. Esse pasto verdejante é um lugar de satisfação, de descanso, onde nós desfrutamos desse cuidado do nosso bom pastor. Ninguém, igreja, ninguém pode nos amar e nos proteger mais do que o nosso bom pastor. Ninguém nessa vida. Ninguém. Não há amor maior no mundo. É tão forte porque o amor de Deus é considerado o amor de mãe, né? Todo mundo sabe disso. O amor de mãe é um amor muito grande. Mas ainda que uma mãe abandone o filho, ele jamais nos abandona. Nada pode nos arrebatar das suas mãos. Aleluia. Nós não devemos, igreja. Nós não devemos seguir vozes estranhas. Porque a única voz que vai nos conduzir a passos verdejantes, não só passos verdejantes, mas assim como diz a tua palavra, águas tranquilas. Aleluia. Nós vamos estar em águas tranquilas. Quem que não quer tranquilidade, né? Quem que não quer viver essa paz? Pois isso, o nosso bom pastor, ele nos conduz a essas águas tranquilas. Aleluia. Ele nos conduz a essas águas tranquilas. E eu quero ler com vocês aqui, já caminhando para o final, Salmo 23, que é o Salmo de Davi, aquele que foi um bom pastor das ovelhas de seu pai. Nesse salmo ele declara ao supremo pastor, ao bom pastor, que é o nosso Senhor. E ele diz: o Senhor é o meu bom pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, aleluia. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola, aleluia, glória a Deus.
Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias. Fala comigo, todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Igreja, olha que lindo esse salmo. Talvez nós lemos esse salmo às vezes ali no automático, às vezes alguns sabem até de cor, mas nós perdemos a profundidade disso. Porque o nosso Senhor é aquele que nos leva a águas de descanso. É aquele que nos conduz a pastos verdejantes. É aquele que nos guia na vereda da justiça, aquele que refrigera a nossa alma. E nesse momento eu gostaria que você se colocasse sobre os pés. Eu gostaria de orar sobre a sua vida e de você já fechasse seus olhos. E fechasse seus olhos e imaginasse você como essa ovelha sendo guiado por esse bom pastor. Um bom pastor que não vai deixar nada te faltar. Um bom pastor que ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer. Porque Ele está contigo. Você pode estar fisicamente sozinho. Você pode em um momento determinado da sua vida olhar para o lado e não ver ninguém. Mas o bom pastor está contigo, aleluia. É aquele que te protege, aquele que te guarda. E se o bom pastor está te guardando, está te livrando, não há inimigo, não há dificuldade que pode te atingir. Aleluia. É porque Ele te protege, Ele te guarda, que você desfruta dessa tranquilidade. O que falta muitas vezes para nós, não é a gente tratar alguns sintomas de inquietação, de cansaço, alguns sintomas. Às vezes você está cansado, você pode tomar um relaxante muscular e dormir, para aliviar esse cansaço, um sintoma de cansaço, mas o que realmente vai trazer descanso para a tua alma, é você estar sendo guiado por o seu bom pastor. Igreja, o que nós precisamos, e Ele sabe do que nós precisamos, por isso Ele diz, nada nos faltará. Nada nos faltará. Senhor, eu apresento a Ti a vida dos meus irmãos em Tuas mãos. Deus, o nosso pastor, Jesus, o nosso pastor, o nosso guardador, aquele que nos protege, aquele que nos guia a pastos verdejantes. Oh Senhor, graças te dou, Pai, pela Tua bondade, pelo Teu cuidado. Graças te dou, Senhor, porque